Pronto. Então, tá. Então, bom, na aula passada a gente entrou aqui no nosso SWOT Plus Editor, a gente abriu, então, o nosso projeto, importou os dados do banco de dados, a gente inseriu aqui os nossos dados relativos às estatísticas climáticas, que, então, vão fazer essa geração de dados internamente no modelo, né? Então, que está aqui já importado para uma estação, no caso. A gente também importou os dados, né, por se dizer, então, na aba anterior são as estatísticas relativas, e aqui são os dados reais relacionados a cada variável aí de clima que a gente tem interesse, que a gente vai inserir, né. Então, a gente já mostrou isso, a gente entrou aqui na parte de simulação, vimos a possibilidade, então, dentro desse time, da configuração, né, dos tempos, então, para rodar um modelo, então, qual o período inicial, qual o período final, e em que intervalo de tempo, né? A gente também viu aqui nesse print, que é imprimir, né, dentro de simulação, a possibilidade de configurar algumas coisas, então, como a gente quer exportar esse ano, né, se vai ser o ano hidrológico, se vai ser o ano normal mesmo, a questão do nosso período de aquecimento do modelo, que é bem importante, né, que é esse primeiro item, e aqui também quais variáveis, né, que a gente quer imprimir, quais informações que nós queremos imprimir, né, dentro da bacia, que, enfim, temos diversas informações. Depois vocês podem olhar isso daqui com mais calma, até recomendo que vocês olhem para vocês entenderem melhor o que tem disponível, né, e o que é calculado internamente dentro do modelo. E também a possibilidade da gente selecionar com qual frequência, né, que a gente quer que esses dados sejam impressos. Então, se a gente quer no passo de tempo diário, mensal, anual, ou a média anual, né, em todo o período, né, também é uma informação importante, interessante. Aí a gente veio aqui para os dados relacionados à bacia, né, em si, a bacia hidrográfica. Entramos aqui, a gente conseguiu ver, na verdade, que dentro do modelo a gente tem vários diversos submodelos, né, que a gente pode definir, então, várias equações ou funções que a gente pode querer escolher, né, por exemplo, aqui, a de, que acho que é uma que vocês conhecem bastante, que é a de cálculo de evapotranspiração potencial, enfim, várias possibilidades aqui, né, até, por exemplo, o modelo de fósforo, né, do solo, enfim, diversas possibilidades, já passamos por aqui, na parte de sedimentos também, etc. A gente viu aqui, acho que, na verdade, a gente não chegou a ver essa parte dos parâmetros de dentro da bacia, mas esses são os parâmetros iniciais aí que estão dentro do modelo no momento em que ele se inicia, né? Então, os parâmetros gerais aí do modelo, então, cada um desses parâmetros também pode ser alterado, tá? No entanto, se a gente vai colocar aquele... o nosso período de aquecimento, né, do modelo é exatamente para isso, para que ele tenha um ajuste mínimo ali em alguns parâmetros. Claro que tem outros que a gente precisa ajustar ou aqui ou em outros locais direitinho, e alguns desses parâmetros aqui também depois a gente vai trabalhar num período de calibração, tá? Então, tá, a gente veio aqui agora para as conexões internas, né, dentro do modelo. Então, na aula passada, a gente olhou aqui os canais, né, os rios e as propriedades internas de cada um também dos rios, que, né, podia clicar aqui, aí editar, avaliar internamente isso, né. Então, agora eu vou olhar com vocês mais alguns exemplos, tá? Né? Não vai dar, como vocês podem ver, tem bastante coisa aqui, não vai dar para a gente olhar tudo em detalhe, mas eu vou olhar mais alguns exemplos com vocês. Um que eu acho bastante importante é o dos HRUs, né? Então, cliquem aí nesse Properties, né? Propriedades dos HRUs aí para vocês, para a gente olhar, tá? Então, aqui você pode ver, ó, começou do HRU número 1, né? E se eu for descendo aqui, ó, com o mouse, vai descendo até o HRU de número 100, né? Que está nessa primeira
subseleção aqui. Então, posso ir para o segundo, que aí vai até o 200, tá? E assim vai até o nosso tinha 500, né? Então, a gente tem 500 HRUs no total aí, né? Que foi o que eu fiz ali, a seleção, né? De seleção por target naquele momento. Então, aqui vocês podem olhar assim, né, os HRUs, e a gente pode olhar ou alterar um por um, né, ou alterar aqui múltiplos, né, então você pode escolher aqui, nesse Edit Múltiplos, eu posso vir aqui e colocar quais eu quero alterar, né, por exemplo, eu quero alterar o 2, o 4 e o 6, seleciono esses, então altero eles. Ou então, eu seleciono todos, quero alterar todos de uma vez só, tá? Então, também tem essa possibilidade aqui, tá? Eu vou clicar em um HRU qualquer. Então, olhando assim, só o que é o HRU de novo, né? A gente tem aqui um HRU qualquer, a gente tem uma característica, né, de declividade, de topografia ali relacionadas a HRU, um tipo de solo, um uso desse solo, né, específico aí, dentro de uma determinada subbacia, né? Então, vamos clicar aqui em nesse Edit ali, para dar uma olhadinha, né? Então, sempre que tiver esse botãozinho assim no azul escuro, você pode clicar para ver detalhes ou alterar, né, variáveis internas dele, tá? Então, bom, clicando aqui, você pode olhar, por exemplo, aqui são as propriedades de topografia, né? Então, vou clicar aqui, por exemplo, para visualizar o que tem. Então, aí ele fala para mim qual que é a declividade média, qual que é o comprimento lateral em relação à vazão de subsuperfície, né? Vamos dizer, a contribuição de subsuperfície. Qual que é a distância até o rio? Aqui é qual que é o coeficiente de deposição, né? Então, em termos de o que de erosão vai para o rio e o que não. Então, posso editar isso para cada um dos HRUs ou para diversos, né, de uma vez. Então, vamos olhar aqui, descendo embaixo, também temos as propriedades dos tipos de solo, que são aquelas propriedades que a gente tinha inserido, lembra? Então, clicando ali, eu posso ver dentro desse tipo de solo, o grupo hidrológico é tal, o perfil dele, que eu estou utilizando aqui no modelo, desse solo, é de 1,6 m, né? Milímetros. Aí tenho a porosidade, etc. E aqui embaixo eu tenho, ó, para cada uma das minhas camadas de solos, eu tenho todas aquelas informações que a gente inseriu, tá? Então, aqui, available water capacity, a condutividade hidráulica, quantidade de carbono, enfim, argila, silt, areia, e por aí vai, né? Todos os valores. E aí, a gente pode vir aqui, por exemplo, e editar um valor, tá? Então, isso daqui é uma possibilidade depois. Posso vir aqui e editar, em vez de 0,18 para USL, eu acho que não é bem por aí. Na verdade, eu acho que tem uma contribuição maior. Então, vou colocar aqui 0,5, sei lá. E aí, eu posso vir aqui e editar, entendeu? Então, é facilmente editável. Isso você pode editar para cada um dos seus HRUs ou para, na verdade, a característica de todos ali, na verdade, nas propriedades dos solos, tá? Então, aí você pode entrar aqui também no de baixo, já são as propriedades relativas à planta, né? Então, também tem as características ali da fração relacionada à água, os nutrientes, né? Então, esses daqui você pode clicar aqui, por exemplo, para editar em termos de nutrientes ali do solo, tá? Pode vir aqui, editar, tem diversas possibilidades. E aqui eles ainda estão finalizando essa parte nessa versão do SWOT+, mas em breve deve estar disponível. Acho que pesticida já deve lançar daqui a pouco, né? Pesticidas esses aqui já estão disponíveis, pesticida já está disponível no SWOT normal, né? Mas eles ainda estão trabalhando, então ainda não está editável. Mas tem pesticidas, tem os patógenos, tem a possibilidade de trabalhar com metais pesados,
e com salinização também, com sais, desculpa. Então, ali, bom, normalmente eu não entro aqui muito nessa propriedade de relativa à neve, porque no Brasil a gente não tem o costume de precisar isso, mas como semana passada nós tivemos neve aqui, né, eu vou até entrar aqui para mostrar. Então, aqui você pode olhar, né, e ajustar também diversas características relacionadas a condições para que ocorra neve, né? Então, para a temperatura, para que a neve derreta, então, alguns parâmetros aqui também, para que ocorra neve ou não, né? Para que você tenha neve ou não, né? Acho que não é um problema muito para a gente aqui no Brasil, não é uma questão normalmente, mas aqui para você ter as propriedades hidrológicas também, né, desse HRU, é só clicar, aí você pode ver também todas as propriedades, né, hidrológicas aí relacionadas a cada um dos HRUs, tá? Então, tem vários parâmetros aqui, que alguns deles a gente, às vezes, utiliza depois, né, para calibração, né, por exemplo, esse daqui é um valor que é bem sensível no modelo, né, então a gente utiliza bastante para o momento de calibração depois, mas tem vários outros parâmetros, por exemplo, aqui é o Canopy Storage, né, que é essa abstração que a gente tem aí nas folhagens, por exemplo, nas plantas, tá? Então, por exemplo, aqui nesse HRU, tá como 1 milímetro, então, às vezes, você vai ter que ajustar, para se eu estivesse na Amazônia, eu teria que ajustar isso para, sei lá, 30 milímetros, né, um valor um pouquinho maior em termos de canopy storage, tá? Aqui por exemplo, quando você tem sedimento, né, concentração de sedimentos dentro do fluxo, da vazão de fluxo lateral ali também, né, então, enfim, tem diversas possibilidades aqui, esse daqui é um outro época também importante, às vezes, para as culturas, principalmente. Então, você tem vários, né, cada um deles tem um significado por trás, então é importante, antes de sair mexendo nas coisas, saber, né, o que cada coisa significa, claro. Né, aqui tem uma mudança também de método para a escolha de como calcular o número de curva, né, que você pode escolher ali, o CM. Tá? Então, aqui todas as características hidrológicas, e aí vamos olhar essas propriedades do uso do solo, tá? Então, aqui, olhando no uso do solo também, podemos olhar aqui na Plant Community, né, comunidade das plantas, ó. Então, a gente pode vir aqui, clicar de novo também, no botão. Aí você vai ver, né, dentro, né, então, na Plant Community, eu tenho lá que era, acho que agricultura, né, esse uso que a gente estava usando aqui. E aí tem, ó, por exemplo, quais que são os valores iniciais, tá vendo? Quando começou a rodar o modelo, qual que era o meu LAI, né, quer dizer, lá em inglês, em português a gente fala IAF, né, o índice de área foliar das plantas, por exemplo, inicial, a biomassa inicial, as unidades de calor, enfim, diversas propriedades, né. Então, por exemplo, aqui era agrícola, então, por exemplo, está começando o modelo sem nada, né, está começando sem ter plantado, então a gente tem que colocar um plantio para que ele comece a plantar, tá, então mais ou menos isso. Se eu tivesse, por exemplo, uma floresta, eu já ia querer, né, uma floresta já estabelecida, eu ia querer editar esses valores aqui para ter certeza que a minha floresta se inicie de uma floresta realmente já em maturidade, tá? Por exemplo, ou, enfim, outras plantações, né, como eucalipto, pinos, etc., eu teria que alterar esses valores aqui, tá? Então, isso daqui é interessante. Então, eu estava falando aqui como alterar, né? Então, eu posso olhar aqui, ó, por exemplo. Então, aqui está o Management Schedules, tá? Então, o que é isso? Na verdade, são as rotações, né, das culturas ali, na verdade, como que você faz a gestão agrícola, principalmente para a agricultura, porque para a floresta normalmente não tem uma gestão, né? A não ser que sejam essas plantadas para corte.
Então, você tem que inserir aqui, né? Vamos ver o que tem aqui, eu também não me lembro. Então, nesse daqui, tem aqui também já, acho que uma rotação inserida, né? Mas eu posso inserir uma rotação ali também, tá? Se eu quiser, para... Ah, aqui já tá com uma tabela de funcionamento. Aqui eu tinha que lembrar agora como é que era. Sim. Então, isso daqui é legal. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Então, você pode, por exemplo, eu não tenho operações ainda, eu posso clicar aqui e adicionar operações, tá? Então, por exemplo, aqui é o que a gente estava falando, né? Então, se é uma agricultura qualquer, a primeira operação, por exemplo, que eu posso adicionar é a plantação, uma plantação, né? Então, eu preciso plantar essa cultura. Depois, eu vou ter a hora da colheita dessa cultura, que é só colheita, como, por exemplo, harvest only, tipo cana-de-açúcar, né? Você só faz o corte, mas você mantém ali esqueci a palavra do broto ali que se mantém. Mas, enfim, que se mantém ali. Aí, aqui é quando você quer acabar com tudo, né? Kill. Aqui você vai fazer a colheita e já finalizar ali. Então, aqui você entra com tillage, entra com irrigação, entra com fertilização, aplicação de pesticida, queimada, né? Que antes era uma prática muito comum, grazing, que agora não tem mais, né? É proibido. A maioria, né? Também temos diversas queimadas ilegais, mas enfim. Então, todas essas operações aqui, quando você tem um manejo agrícola, você tem essas operações acontecendo, tá? Então, é importante que o seu modelo consiga simular isso adequadamente, principalmente dependendo do uso que você quer fazer ali para o modelo, né? Então, é bem importante. Então, você pode entrar, por exemplo, vai plantar em tal ano, tal mês, posso escolher aqui, tipo, vai começar a plantar, na verdade, aqui seria em setembro, né? Então, começa a plantar em setembro, dia 1, sei lá, e aí você pode colocar também as unidades relativas de calor, tá? E aqui você pode colocar plant name, você pode olhar aqui o que vai plantar. Então, por exemplo, aqui no sul, vamos dizer que ele vai plantar soja, né? Então, deixa eu ver, soja. Não deu muito certo, né? Busca aqui. Soybean. Então, vou colocar que ele vai plantar soybean, por exemplo, tá? Aí é só salvar e seguir, né? E aí você entraria, então, com todas as operações relativas ao seu local, né? Então, aqui, ou você entra por dia e mês, ou você entra por unidades de calor, que também é uma coisa comum aí em termos de agricultura, tá? Então, eu vou cancelar aqui só, e aí deixa eu olhar aqui com vocês, que tem essa questão agora, que são essas tabelas, meio que a gente fala de tabelas de decisão, né? Que essas também são umas coisas, é legal desse formato novo do SWOT+, que tem, antes não era assim tão simples, né? Para quem já trabalhou um pouquinho, é bem simples, assim, é um if then, sabe? Um se, então, né? Faça isso. Então, por exemplo, assim, ó, se a água no solo for inferior a 1,05 do valor, né? Então, as unidades de calor naquele local forem maior do que 0,15, então a rotação anual igual a 1, então plante tal planta, né? Aqui que é a agricultura. Porque assim, a gente pode colocar dia tal vai ser plantado, né? Mas na prática não é bem assim que acontece, né? Por exemplo, você planta-se as unidades, né? Na agricultura se planta se as condições estão favoráveis para isso, entendeu? Você fertiliza ou você mata se as condições estão favoráveis para isso, né? Ou não estão, no caso. Né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Se a quantidade de água no solo está menor que tanto,
e as unidades agora de calor já estão próximas aqui, ó, esse daqui já é maturidade, né, são as unidades de calor necessárias para atingir a maturidade, 1,15 esse valor. Então, no ano 1, então, já faça a colheita, né, o término, né, já faça a colheita e mate o restante, então, mais ou menos isso, então, você já faz a colheita dessa planta, tá, então, você tem algumas condicionantes, né, então, condicionante para plantar, condicionante para colher, aqui é uma outra condicionante para colheita, né, então, mesmo que não atinja essa condicionante anterior, então, se ainda estiver no ano 1, e chegar no dia tal, que seria 350 aqui, ó, do ano, então, final do ano, vamos dizer que é uma colheita que é feita no final do ano, então, se as condições todas não forem atingidas, mas chegou no final do ano, então, a colheita vai ser feita, tá? Enfim, então, tem várias possibilidades aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, não vou entrar em toda essa questão das operações, mas é bem importante, assim, tem uma grande diferença, né? Se você tem agricultura ou não e como ela é manejada dentro da sua bacia, tá? Então, vamos lá, vou voltar aqui, deixa eu ver o que a gente já viu aqui. Vimos esse, vou entrar agora aqui no nosso número da curva, por exemplo, só vou mostrar para vocês também. Então, tem o número da curva aqui, ele vai mostrar esse número da curva normalmente, né, que é calculado aí para cada um dos seus grupos, né, de solo. Então, A, B, C, D, né? Então, qual seria o número da curva para essa cultura? Aí eu posso dizer, para mim esse número da curva está muito alto, tá? Então, eu posso vir aqui e mudar. Não, eu sei que, na verdade, ali na região, o número da curva é 55. Então, eu posso mudar, tá vendo? Aí ele apareceu aqui, ó, laranjinha, foi uma mudança que eu fiz, tá? Então, eu posso alterar só o primeiro, que só me interessa por esse, eu posso alterar todos aqui. Aqui também ele fala que tipo de prática está sendo adotada e aqui que condição em termos de qual é o manejo, né, dessa condição. Então, eu posso colocar good, posso pôr poor, posso pôr, enfim, condições boas, médias, ruins, né, e isso também altera um pouquinho em termos do manejo, tá? Então, essas daqui são algumas possibilidades, vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Então, aqui também do uso urbano, né, o Urban Land Use, então também posso aqui alterar, modificar as coisas aqui. Aqui, tá vendo que tá azulzinho claro? Então, os que a gente pode modificar tá em azul escuro, né? Esse daqui, tá vendo? O Urban Land Use, Urban Runoff, né? Ainda não estão com muitas possibilidades, né? Aqui a gente tem algumas possibilidades, mas aqui ainda não está com todas as possibilidades de alteração, tá? Então, deve vir em breve também. Então, aqui a gente tem as práticas de conservação. Então, enfim, vocês estão vendo, né? Bastante coisa, né? Aqui, então, em termos de práticas de conservação, aí eu tenho o fator P da USLI, né? Para quem trabalha um pouquinho com sedimentos, o comprimento máximo também do meu slope, que também tenho ali. Aqui eu tenho o meu Manning, né, o N, né, o número de Manning, para o meu fluxo ali do Overland Flow, né. E aí você tem várias opções, se você tiver também drenagem. Passarinho? Não. Desculpa, o barulho parecia tão aqui. Para tanque cético, né, fossa cética, aqui, se tiver filter strips, né, que é uma prática também utilizada para conservação agrícola, ou se você usar outras práticas de best management, né, melhores práticas aqui de gestão, enfim, então tem várias opções aqui para vocês, tá? Isso em termos de HRU, né? Então, acho que a gente viu bastante coisa aqui. Deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar aqui. Acho que eu vi algumas coisas. Deixa eu voltar aqui, ver se eu mostrei mais ou menos tudo. Eu acho que sim. Land Use Properties. Mostrei também. Acho que era mais isso. Então, enfim, você vê aqui tem várias opções. Aqui o meu também, que nem ele tá... Ah, que legal.
Quando tá vendo que eu abro o HRU, que a gente estava dentro do Properties, né? Aí eu cliquei só no HRU agora, eu ia só mostrar para vocês que eu tenho essa opção aqui, né? Que é esse tabular, é o que a gente está vendo, né? Ver essa tabela. E aí a gente pode ver também na opção de mapa, né? Então, não é que sejam os HRUs aí, tá? São os centroides de cada HRU. Tá? Então, não é uma interface, assim, super GIS, mas ela é uma boa interface para você poder olhar e, às vezes, quero alterar tal HRU ou tal conjunto de HRUs numa área, e aí, então, isso eu consigo fazer. Às vezes, eu quero dar uma olhadinha, né, para ver se está certo, se é nessa região, se é próximo de tal tributário, né. Ele tem um mapa de base por trás, não está muito atualizando, né, mas tudo bem. E aí você consegue entender melhor. Ó, aqui já está no exutório, já está perto do rio. Eu posso clicar aqui. Esse HRU é o meu HRU 198, né? Enfim, aí tem a área e tal, as localizações dele. Claro que isso lá no QGIS é bem melhor, né, de ser visualizado, mas é uma boa ferramenta, assim, para te ajudar a tirar umas dúvidas, enfim, a visualizar rapidamente também os seus dados, né? Então, tem aqui umas opções, tá? Vocês têm alguma dúvida aí em relação aos HRUs? Dani, tem como visualizar os HRUs para uma bacia em específico? Tipo, selecionar. Entendi. Selecionar só uma subbacia, é isso? Isso. Aqui não. Lá no QG, sim. Aqui não. Aqui sei. Acho que ainda tá não. Bem. Tá, e a gente tinha comentado sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo, mas para colocar todos os tipos de uso dentro de uma subbacia, teria que mexer nos HRUs. Seria por essa interface? Não, ainda não. Tá. Aqui, ó. Daqui a pouco a gente chega lá, eu acho. Se não chegar, depois eu faço um videozinho disso. Talvez não chegue hoje. Então, enfim. Então, aqui, ó. Todas essas opções aqui, acho que tem o Map View, sim. Tá, dá para ver. Então, tem os outros aqui. Eu mostrei dos HRUs, mas a gente tem o mesmo tipo, né, de possibilidade aqui para as unidades de propagação, né, que eu posso entrar também. Então, dentro de uma unidade de propagação, olhar o que está, ver aqui, quero ter o canal tal, o aquífero tal, aqui relacionados, para onde vai, né, o fluxo, o outflow vai para esses, né. Eu posso olhar, quero usar essa estação climática mesmo ou não, então eu posso clicar aqui, né, tá usando tal estação climática, mas eu posso falar, não quero usar tal estação climática, ou, puxa, descobri que meus dados aqui de radiação solar não estão bons, então, ao invés de usar os dados aqui, né, que eu inseri lá os observados, eu vou clicar aqui, eu quero usar os dados agora simulados, tá? Então, é só clicar aqui e pronto, foi para o simulado, tá? Então, também tem essa opção, ou não. Não quero usar, tá vendo aqui? Não quero usar esse Weather Generator que tá lá, quero mudar, ou quero mudar a estação. Então, tudo isso você pode fazer aqui também para alguns HRUs específicos, né? Para essas unidades específicas, ou para algumas, né? Ali selecionando vários, que não é aqui, tem que clicar em Properties para selecionar vários, tá vendo? Aí eu posso editar múltiplos, né, que nem eu tinha mostrado no anterior, tá? Então, a gente tem essas opções aqui também, tá? Então, aqui também tem os elementos, então, tenho cada um dos HRUs, né, e as minhas unidades ali, também. Aqui eu tenho os meus aquíferos, então, posso olhar em relação aos aquíferos, também qual estação que ele está, para onde ele vai, para onde ele vai o fluxo, qual é uma regra relacionada a ele, então tem cada um deles aqui, eu posso dar uma olhada, tá? Então, posso olhar aqui, posso olhar as propriedades relacionadas ao aquífero, tá? Então, por exemplo,
as propriedades iniciais do aquífero, né? Então, posso olhar diversas questões, tanto de qualidade da água, como de mais quantitativas, tá? Aqui, mais ou menos. Então, understation. E aqui também, por exemplo, eu posso falar, não, esse aquífero, além dele, o outflow dele, né, a vazão de saída dele ser para esses dois, eu quero adicionar uma outra. Então, eu posso adicionar ligações aí que não tinham antes, tá? Também, além daquelas. Reservatórios também, né? Então, aí, quando você entra em reservatórios, aqui vocês vão ver, tem diversas possibilidades aqui, né? Então, tem as propriedades dos reservatórios, a parte hidrológica, sedimentos, nutrientes, wetland hydrology, então tem várias questões aí, né, em termos de reservatórios, ó, na nossa bacia ali, não sei se vocês criaram um ou não, reservatório aqui tem um criado, né, então está mostrando onde que está a localização dele, né, e aqui está mostrando os valores dele, então posso clicar aqui também, e aí eu vou ter que alterar, né, aqui também para onde a vazão dele de saída vai, né, vai para esse canal aqui, que é o 46, e eu posso editar isso, as propriedades dele também, né, então eu posso entrar aqui, e aí eu tenho diversas propriedades relacionadas ao funcionamento do reservatório, as propriedades iniciais de rodada, as propriedades hidrológicas, as quantidades de sedimentos, né, propriedades relacionadas a sedimentos, nutrientes, enfim. E aqui também, que é uma coisa bem legal também, que eles incorporaram agora nova, que é aquela mesmo tipo de tabela de decisão. Então, se tal coisa acontecer, faça tal coisa, né? Que para reservatórios também é bem útil, né? Então, para você, se a água chegar em determinado nível, né, pode abrir ou liberar mais água, ou não. Então, você pode editar isso através dessa tabela de decisão, tá? E aí, você tem também essa questão de wetlands também aqui, que no nosso caso aqui não tinha nenhuma, né, pré-definida, mas também a gente pode definir uma wetland, tá? Bom, tem bastante coisa aqui, não vou entrar em todos. Aqui, já em Regions, são as nossas Landscape Units, né, que a gente tem aqui. Então, a gente pode olhar aqui, né, que eu estava olhando lá em cima, acho, nas nossas Landscape Units que a gente tem, elas estão relacionadas a quais HRUs, né, a gente pode adicionar elementos, mudar um pouquinho também isso. E aqui a gente tem, que a Bruna perguntou, né, essa questão da gestão agora do uso do solo. Tá? Então, aqui tem principalmente, por exemplo, aqui acho que é pastagem, né, floresta, agricultura, que a gente tem aqui, vou pegar um qualquer. E aí a gente pode ter, né, aquela questão toda também do uso do solo, aqui como funciona. Os schedules, né, as rotações, que era aquela que a gente estava olhando ali, então as rotações, aí, claro, principalmente na área agrícola, e aqui também aqui as operações principais, tá? Então, você tem operações de colheita, de irrigação, de aplicações químicas, operações relativas a fogo, né, por aí vai. Os números de curva, a princípio, para o que você está utilizando ali. Possibilidade de alteração. A possibilidade agora também das práticas de conservacionista, né? Então, aqui tem algumas, você pode inserir outras também. Pode editá-las aqui também, né? Então, isso daqui também pode ser utilizado. E aqui as decisions tables. Desculpa. Tá, então vou tirar aqui para vocês verem. Então, estamos agora nessa abinha aqui de decision tables. Então, aqui é a decision table
uso do solo, né? De reservatório, então, quando, né, que vai ser, que ações que vai ter, tá? Aqui, exatamente. Aqui, se eu não me engano, eu preciso lembrar só, eu vou ter que olhar isso daqui, que eu me esqueci de olhar agora e eu me esqueci como que era exatamente as operações aqui. Mas essa daqui, Bruna, que a gente vai entrar lá como decision table, por exemplo, ó, se o ano for acima de 1870, né, ou seja, entre 1870 e 1900, aí aqui tem uma probabilidade relacionada menor de 0,2. Aí você pode alterar, por exemplo, aqui, channel management vai ser tal, porque está mudando nesse caso, é relacionado ao canal. Deixa eu voltar um aqui. Vou pegar esse daqui de uso do solo. Então, você pode falar que aqui, ó, manejo e uso do solo vai ser o 1, tá? Que vai ser com corn, por exemplo, com milho. Aí, ou se não, ele vai ser com oats aqui. Aí, aqui tá no mesmo período, eu acho, né? Forest Grace, tá. Se for a partir de 1900, aí vai passar, enfim, para outro aqui, uso do solo. Então, agora tá mais ou menos aqui. Eu vou olhar direitinho para explicar um pouco melhor para vocês depois essa questão aqui dos usos, porque eu esqueci de olhar. Mas agora tá dessa forma, antes não era assim. Antes era de uma outra forma que a gente entrava com as mudanças de uso, tá? Então, vou olhar aqui, tem mais, deixa eu ver, irrigação, essas daqui são de irrigação, Forest Cut, não tem bem o que eu queria aqui mostrar, tá? Esse daqui é o de reservatório também. Então, tem diversas possibilidades e regras aqui de ação. Então, eu vou dar uma olhadinha melhor. Então, aqui também, já no próximo, a gente tem em relação à hidrologia, então a gente tem diversos parâmetros aqui relacionados às variáveis, né, algumas bem importantes relacionadas à hidrologia, que a gente pode olhar, tentar entender, algumas alterar de forma mais genérica, tá? Então, aqui também, enfim, todo o banco de dados, né? No nosso caso, a gente acha também 2 solos, eu acho ali. E aqui a gente pode ver todos os bancos de dados para todas as possibilidades ali, por exemplo, aqui de neve, sépticos, né? Tanques sépticos, urbanos, então usos urbanos, pesticidas, o que tem hoje disponível. E aí, eu preciso de um pesticida que não é nenhum desses aqui que está na lista. Então, aí você teria que adicioná-lo, né? Então, você vai ter que adicionar um outro, tá? Um fertilizante também aqui para suas aplicações, tem diversos, né? E por aí vai, tá? Então, é basicamente isso aqui, né? Sabin. Esses daqui são os dados de inicialização, já falamos também. E aqui é mais para calibração, tá? Mas a gente tem uma possibilidade aqui também de uso de algumas possibilidades de calibração que a gente chama soft calibrations, que é uma calibração mais utilizando parâmetros conhecidos na literatura, mas não necessariamente medidos ali, observados da região. Isso daqui também é uma coisa bem legal que entrou agora, não tinha antes. Tá? Então, vamos lá, que eu só queria... senão não vai dar tempo de rodar, que eu queria rodar hoje, para na aula que vem a gente dar uma olhada nas saídas.
Então, vamos lá, a gente vai agora para o próximo aqui, que é esse lapisinho, que chama Write Input Table, Files, desculpa. Então, aqui nessa aba, ele basicamente vai ver todas essas coisas, as alterações que a gente fez, né, e no banco de dados, todas essas questões, e a gente vai agora salvar tudo e vai escrever os arquivos para rodar o modelo, tá? Ah, sim. Então, por exemplo, aqui ele está falando, se talvez você já tenha feito isso, né? Então, já tem arquivos lá salvos, né? Então, ou faça um backup lá, né? Então, você tem que ir lá e copiar a pasta, né, manual, se você quiser, ou então você pode começar aqui a escrever, vai sobrescrever, né? Os arquivos lá que tem. Então, cliquem aí, né? Ele vai, então, agora passar todas essas informações que foram ali primeiramente criadas no nosso QSWOT Plus, ali no QGIS, né? E aí, passamos aí dentro dessa interface do SWOT Plus Editor, né? Exploramos melhor esses dados, modificamos de acordo com o projeto, e agora ele escreveu tudo isso numa pasta que vai ser a pasta onde a gente vai rodar mesmo o modelo, tá? Então, a gente, aqui, o meu terminou, não sei se você já terminou. Aqui ele fala também para a gente qual é a versão do código, né, agora já do SWOT+, mesmo, que vai ser utilizado, né, então a gente vai lá. Então, uma vez isso feito, a gente pode agora já ir vir para cá, que é para rodar o modelo, tá? Então, eu vou clicar aqui para a gente rodar o modelo, tá? E aí, ó, o meu começou aqui a rodar. Não sei se vocês estão vendo aí. Aí ele já está aparecendo, ó, bonitinho aqui, qual dia que é, de qual mês, de qual ano que ele está rodando, qual que é esse time step e o tempo aqui também, ao lado, né? Então, está rodando, né, começando lá no 1990, e eu não lembro quantos anos eu coloquei, acho que tinham 13 anos, né, de rodada, então vai demorar um pouquinho aí só, mas tudo bem. Então, é uma bacia bem pequenininha, então ele vai rodar rapidinho aqui. Se o computador de vocês for mais lentinho, também vocês podem colocar menos anos ali só para rodar. Pode colocar, sei lá, 6 anos, 7 anos. Tá? Então, vamos rodar, vamos ver se todo mundo aí consegue rodar. Que aí, na próxima aula, a gente vai explorar um pouco as saídas e os resultados, enfim. Dar uma visualizada nisso, porque, querendo ou não, é meio rapidinho, né? Esse curso é um pouco rápido. Eu sei que talvez para vocês até seja um pouco maçante essas aulas de mostrar os parâmetros, tudo, mas na verdade tem muita coisinha ali dentro, né? Então, quando a gente dá esse curso com mais tempo, a gente consegue entrar melhor ali no que significa cada coisa, como fazer na prática, né? Então, até, Bruna, depois a gente olha direitinho, até dá para gravar um vídeo específico aí só das mudanças do uso do solo, né? Direitinho que agora fica um pouquinho corrido da gente fazer, tá? Então, meu celular aqui doido. Acho que está quase terminando. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui. Perfeito, beleza. Se tiverem qualquer dúvida aí, gente, aproveitem, perguntem, por favor. Enquanto rodamos aí, podem aproveitar, perguntar, tirar qualquer dúvida. Dani, desculpa a minha ignorância, tá? Mas, assim, então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é rodar um cenário, né? É isso? É uma situação. Agora, se depois a gente quiser modificar o uso de solo e tal, e fazer comparações, aí eu tenho que ir lá mexer em todos aqueles parâmetros que tu mostrou, né? Ou nos que me interessam, e rodar de novo. Aí eu vou ter um outro resultado, é isso? Isso, exatamente. Tá, perfeito. A gente está rodando aqui como se fosse para o dado histórico, vamos dizer assim, né? Tá.
Então, estou rodando ali de 1990 até 2000, acho que era até 2013, não lembro exatamente. Isso, acho que é. Está rodando. Então, estou rodando para esse período e ali com os usos do solo que ocorreram nesse período ali para a região, tá? Tá. Então, ali já tinha várias operações e tudo, que eu não entrei em todos os detalhes da prática agrícola que eles estavam usando. Claro que o ideal seria a gente mudar isso de acordo com cada uma, né? Mas, então, a princípio, eu rodei para esse cenário dos últimos 20 e tantos anos. E porque aí vai me permitir, por exemplo, calibrar e validar esse modelo para o período histórico. Uhum. Tá? Aí eu quero fazer um cenário futuro, né? Pensando um cenário de mudança de uso do solo, um cenário de mudança de práticas agrícolas para ver a influência disso. Aí eu já pego o meu modelo não só rodado, mas já calibrado e validado, né, normalmente, e aí eu faço essas alterações, tá? Ah, perfeito, perfeito. Tá, e aí posso rodar quantos cenários eu quiser, né? E aí salvar eles separados. Tá, perfeito. Obrigada. Imagina. Quem mais? Mais alguma dúvida aí, gente? O meu terminou aqui, aí tá close, professor? Tá, rodou, né? Rodou aí. Então, aí você pode agora clicar aqui para fazer no passo abaixo, né? Para import o output, né? Importar as saídas do modelo. Então, vem aqui, aí vamos clicar, não sei se todo mundo viu, né? Cliquei aqui, analisar as saídas do modelo, importação dessas saídas. Então, iniciar essa importação. Aí ele vai começar agora a importar esses dados de saída de novo, ali da pasta em que ele rodou o modelo, para essa interface aí nossa, para a gente dar uma analisada nessas saídas, tá? Então, podem, quem tiver terminado aí já a rodada, pode começar o processo de importação dessas saídas, talvez demore um pouquinho. Mais tranquilo, aí a gente vai importando, porque aí na próxima aula a gente vai dar uma olhada nesses resultados e ver o que daria para fazer aí com eles de uma forma simples para analisar. Professor, desculpa a minha ignorância também. No caso, se foi verificado que aconteceu erros, alguma coisa, aí eu tenho como eu voltar lá no SWOT e reiniciar, por exemplo, tentar corrigir esse erro dentro do modelo que foi importado os dados, a gente conseguiu importar os dados antes de rodar? Sim, qualquer coisa, né, gente? Se vocês quiserem mudar, principalmente se vocês estiverem fazendo uma pesquisa, é normal a gente mudar as coisas, né, durante o caminho. Então, eu normalmente faço um passo ali do modelo e faço um backup dele e salvo. E aí eu vou alterando, né? Ah, não, resolvi mudar para... Você roda, vê os resultados. Putz, ficou ruim, tem alguma coisa errada, né? Isso é bem comum. Você olha os resultados e vê, deve ter alguma coisa errada aqui. O que será que está errado? Aí você vai ter que olhar e analisar e, às vezes, refazer alguma coisa do seu modelo lá do início ou do meio dele. Então, é sempre bom, é só voltar, né, nos passos anteriores, refazer e aí dar continuidade, né? O que eu mostrei tem tanta possibilidade de refazer lá no QSWOT+, né, dentro da interface do QGIS, como dentro da sua interface ali do banco de dados, né, naquele visualizador ali que é o SWOT Plus Editor. Então, você pode também alterar ali várias coisas internamente, né, tipo... os dados climáticos, principalmente, ou, por exemplo, às vezes eu acabei de rodar para um projeto que a gente está fazendo lá com a UFRJ para a ONU. Então, a gente está fazendo um projeto para a ONU e, estou olhando os dados de vazão, tão esquisitos, né? Não está batendo muito com os observados. O que eu posso fazer? Estou achando que a precipitação está errada, então eu vou lá, vou olhar cada dado de precipitação, posso editar, posso mudar ali naquele editor mesmo, vou tirar alguns que estão me parecendo incorretos, vou usar estações que eu tenho mais confiança, tudo isso pode ser alterado, e aí eu rodo de novo e analiso os resultados, vejo se ficou melhor ou não, tá? Isso é bem normal, é bem importante, inclusive. Eu tenho o costume de sempre salvando, tá? Então, tipo, acabei a delimitação de HRUs, eu salvo o projeto, delimitação de HRUs. Então, pelo menos no processo que eu estou criando ali, eu tenho alguns backups que eu posso utilizar.
esse salvamento tem que ser antes de rodar, né, professor? De forma cautelosa, né? Seria isso. Seria melhor. Nada te impede de voltar lá agora. Você já tem o projeto rodado. É só voltar lá também com o projeto e refazer. Não tem problema. Ok, verdade. Tá? Mas eu faço assim.